Tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, para a celebração da vida que vence a morte. Nós somos convidados a fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo, que, conforme o relato do Evangelho de hoje, se transfigurou diante de seus apóstolos, manifestando a profundidade do seu ser, de ser o Filho de Deus, o ungido de Deus, servidor do reino, mesmo que ele já, àquela altura, visualizasse o que ele esperava em Jerusalém, a cruz. Mas ele também sentia que uma vida vivida no amor ao Pai e no amor às pessoas não é vencida pela morte. Por isso também Jesus, que se transfigura diante dos discípulos, já tem no seu horizonte a ressurreição. Gostaria de enfatizar 3 aspectos da transfiguração. Em primeiro lugar, a transfiguração, conforme narra o Evangelho, é como que uma luz que emana da pessoa. No princípio da criação, como nos diz o texto do livro do Gênesis, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 14, está escrito, que é a narrativa da criação, e lá no versículo 14 está escrito: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus separou a luz das trevas. Ou seja, Deus criou o dia e a noite. O importante aqui é entender que a luz tem um simbolismo muito forte. Então, quando Jesus se transfigura e suas vestes se tornam brilhantes, no fundo, o que está aparecendo aqui é a pessoa de Jesus na sua profundidade, no seu ser real. É como Jesus dizendo: veja quem eu realmente sou, para despertar ainda mais a fé dos discípulos. Voltando ao texto do Gênesis, o que quer dizer o texto quando diz que Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez, e Deus separou a luz das trevas? Quer dizer que a luz é a criação, é a consistência da criação de Deus, enquanto que as trevas são o nada. Em geral, no nosso imaginário, a luz é para iluminar, e é isso mesmo, também é assim na Bíblia. Mas na Bíblia a luz se reveste de um simbolismo ainda mais profundo. A luz diz respeito à consistência da criação de Deus, que vence o nada, vence o caos, vence a desorganização. Todos nós já tivemos experiência de transfiguração, de transcendência. Em relação à nossa própria pessoa, quando a gente se sente amado por Deus, quando a gente sente que não caminha sozinho, que Deus tem uma palavra para orientar e iluminar a vida da gente. É um momento de luz. Também já experimentamos momentos de transfiguração do irmão. Quando a gente se dá conta, essa pessoa não é só o que parecia ser. É alguém que tem uma profundidade própria. É alguém que tem uma densidade humana, que tem uma interioridade cultivada, que tem atitudes inspiradoras, que tem gestos transformadores. E é nesse momento que a gente se predispõe a confiar mais na pessoa. É isso que Jesus proporciona aos discípulos e quer proporcionar a cada um de nós. Que olhando para Ele transfigurado, possamos acreditar nele, na sua mensagem, no seu caminho de vida. Possamos acreditar nele quando ele diz: a vida vale a pena quando a pessoa ama e serve. A vida vale a pena quando a vida é ofertada a Deus, ofertada ao outro em atitudes de serviço. Segundo aspecto, sobre o qual gostaria de refletir: o caminho. Primeiro, a luz. Segundo, o caminho. Pedro e João ficaram tão maravilhados que um deles disse: mestre, é tão bom estarmos aqui. Vamos construir 3 tendas,
uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas Jesus lhes diz, de fato, esse momento de transfiguração, esse momento que vocês estão vivendo, de conseguir enxergar quem eu de fato sou em sua profundidade, é um momento muito bom. Mas nós precisamos continuar a caminhada. Precisamos descer a montanha, ir para a planície, para o dia a dia, lá onde acontece a vida, para também lá promover momentos de transfiguração, anunciando a boa notícia do reino e vivendo essa boa notícia na atitude do serviço. Todos nós, quando vivemos momentos de transcendência, de transfiguração, a gente gostaria que aquilo durasse sempre. Pode ser numa festa, na festa do casamento, do aniversário, na formatura, ou numa festa, ou num momento que você sente que obteve uma vitória na vida, tudo isso, a gente gostaria, né? Que isso se prolongasse para sempre, ali numa tenda bem confortável. Mas é necessário continuar a caminhada, não se acomodar, ir ao encontro dos outros que estão precisando da gente e por aí vai. Veja bem, apareceram Moisés e Elias, simbolizando esta grande caminhada do povo de Deus, seguindo a palavra de Deus. Então Jesus diz, nós precisamos descer. E descem, para seguir na caminhada rumo a Jerusalém, onde Jesus será crucificado. Mas ele ressuscita. Então também nós somos chamados a seguir pelo caminho como irmãos, como irmãs, como comunidade de filhos e filhas de Deus, uma comunidade fraterna e disposta a viver o serviço na realidade onde a gente se encontra. Ontem nós tivemos um encontro diocesano das pastorais sociais para um momento de estudo. O tema foi democracia e eleições no Brasil 2018. Então, os assessores nos ajudaram a entender que nós, historicamente, e atualmente isso está acontecendo, temos uma democracia de baixa intensidade. Democracia é o governo do povo e pelo povo e para o povo, segundo a definição clássica. Mas se chega à conclusão de que no Brasil, uma sequência de golpes, desde lá de Dom Pedro I, Dom Pedro II, até a proclamação da República, e por aí vai, até recentemente, quantos golpes? Toda vez que o povo começa a ser ouvido e que a estrutura política do país começa a contemplar um pouco o povo, que o povo começa a ser ouvido nas suas demandas, políticas públicas voltadas mais para os setores populares, pobres, periféricos, as elites promovem golpes, não são democráticas, ganham sempre no tapetão. Como aquele time que caiu para a segunda divisão e não quis jogar na segunda divisão, virou a mesa para permanecer na primeira. Por que acontece isso num país de maioria cristã, católica e evangélica? Pessoas de fé na Trindade Santa. Nós acreditamos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é um Deus dominador, não é um Deus golpista. É um Deus comunhão de pessoas, alguns dizem a melhor comunidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nenhum domina sobre o outro, eles agem em comunhão. Toda vez que entre nós aparecem pessoas autoritárias, em nossas comunidades isso pode acontecer, sobretudo da parte do clero. Mas também os leigos estão sujeitos a se tornarem autoritários. Toda vez que na sociedade o povo não é ouvido, mas uma pequena elite combina os destinos do povo, combina a quem vão entregar as riquezas naturais do povo, como o petróleo, o minério, a madeira, enfim, sem ouvir o povo,
aí não está sendo vivenciada a vida profunda da Trindade Santa, que é a da comunhão. Por isso, enquanto igreja, nós temos as pastorais sociais, Comissão Justiça e Paz, Comissão Pastoral da Terra, Pastoral da Criança, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral Carcerária, e por aí vai, para que nós, a partir da nossa experiência de comunhão com Deus e de fraternidade entre nós, onde não há dominadores e dominados, mas todos são irmãos, servidores, queremos ajudar a sociedade a superar estes problemas. Que não haja golpes contra o povo, que não haja atentado contra as riquezas naturais do povo, que não haja corrupção, que a administração seja uma administração transparente e honesta, para que os recursos do povo sejam de fato aplicados no bem comum, para a promoção do bem comum. Esse é o desafio da gente que vive um momento de transcendência com Deus, descer para a planície e transformar a realidade, vivenciando assim a dimensão social do Evangelho. Mas isso é um grande desafio, daí vem a ideia da cruz. Jesus já visualiza a cruz em Jerusalém. É a terceira ideia sobre a qual gostaria de refletir, rapidamente. Ninguém pode construir algo duradouro sem um esforço. É bem verdade que a salvação é dom de Deus. Ninguém fez por merecer a graça do batismo. Éramos pecadores quando recebemos o batismo, porque Deus nos ama antes de qualquer coisa. Mas isso não me faz um cristão bom e autêntico. Isso não é merecimento meu. Quando sou batizado, recebo o dom de uma vida nova, mas está todo o resto por ser feito. A caminhada a ser percorrida, a cruz a ser carregada, o amor que quer ser eficaz no mundo para transformar o mundo. Então, irmãos e irmãs, que nós, contemplando o Cristo transfigurado, a sua luz, a consistência real de sua pessoa e de sua mensagem, possamos viver momentos de transfiguração da nossa própria pessoa, que a pessoa do Cristo nos transforme. E assim nós possamos fazer a nossa caminhada, carregar a nossa cruz, enfrentar as dificuldades no sentido de transformar a nossa própria vida, a vida da nossa família, a vida da sociedade, vivenciando assim o sentido mais profundo do cristianismo. E que ao chegarmos na festa da Páscoa, a celebremos de maneira autêntica, como verdadeira vida que vence a morte. Em nós também, não só em Cristo. Na nossa sociedade também, não somente na igreja. Que Deus então nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, agora apresentemos com confiança a Deus as preces da nossa igreja. A cada prece, digamos: Senhor, iluminai nossos caminhos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Senhor Jesus, vós revelastes aos discípulos a glória da ressurreição. Concedei que a igreja toda participe da alegria de vossa vitória. Nós vos rogamos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Vós vos transfigurastes diante de Pedro, Tiago e João. Animai os ministros da igreja a servir vosso povo na esperança do mundo renovado. Nós vos rogamos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Vós vos fizestes vossa face brilhar diante da humanidade.
Favorecei que todos os povos cheguem à plenitude da redenção e da glória. Nós os rogamos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Vós iluminastes a terra com vossa ressurreição. Ensinai os homens e as mulheres a caminhar na claridade de vossa luz. Nós vos rogamos. Iluminai vossos caminhos. Vós um dia transfigurareis nossos corpos mortais, acolhei nossos falecidos na glória do vosso reino. Nós os rogamos. Senhor, iluminai os nossos caminhos. Atendei-nos, ó Pai, pois vos pedimos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, irmãos e irmãs, nos associando às ofertas do pão e do vinho que serão apresentadas sobre o altar, façamos o nosso ofertório, cantando. Livra-nos, ó Senhor, do pecado e da morte. Confiantes aguardamos, tua Páscoa é nossa sorte. Confiantes aguardamos, tua Páscoa é nossa sorte. Humildes e penitentes, confessamos nossas culpas, inspirados pela fé. Nós buscamos tua ajuda, pois ferimos, Deus clemente, teu amor dom perenal. Suplicamos entre mentes o perdão celestial. Livra-nos, ó Senhor, do pecado e da morte. Confiantes aguardamos, tua Páscoa é nossa sorte. Confiantes aguardamos, tua Páscoa é nossa sorte. Gente frágil, Senhor, somos, de tuas mãos obras, porém, é teu nome glorioso que nos firma e sustém. Destróis, ó Senhor, o mal, fazes progredir o bem. Dá-te graça, nós possamos, desde agora e sempre. Amém. Livra-nos, ó Senhor, do pecado e da morte. Confiantes aguardamos, tua Páscoa é nossa sorte. Confiantes aguardamos, tua Páscoa é nossa sorte. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra, na montanha sagrada, todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, céus e terra proclamam
proclama vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. santificai e reuni o vosso povo. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão, todas as vezes que bebemos este vinho, nós recordamos, ó Senhor, a vossa morte. Enquanto esperamos vossa vinda, nós recordamos, ó Senhor, a vossa morte. Enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires,
e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Roque, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo especial aqueles cujos nomes já foram apresentados no início da missa, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Um momento de transfiguração, sem dúvida, na nossa vida, é quando sentimos que em Cristo somos filhos e filhas de Deus. É um momento de transcendência. E não é para ser um momento, é para ser a vida inteira da gente. E é exatamente isso que a gente vivencia quando reza a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. A gente chama Deus de Pai. É um momento de alegria, é um momento de luz, de transfiguração, de transcendência. Mas no Pai Nosso também há a descida da montanha para a caminhada na planície. O compromisso. Porque a gente se dá conta que, sendo filhos de Deus, também nós somos irmãos. Devemos proteger a vida do irmão. Lutar pela dignidade do irmão. Juntos buscar o pão. Por isso a gente pede: o pão nosso, dá-nos hoje. É o pão nosso, não só o meu. Não só o pão das famílias que estão empregadas, mas também dos pobres, das periferias. A felicidade não somente de alguns, mas também o compromisso com os sofredores. Bilhões de pessoas no mundo têm dificuldade de conseguir o pão para saciar a fome no dia a dia. E não é porque falte pão. Milhares de pessoas sofrem por conta da violência. E não é que falte a paz, a segurança. Em alguns lugares há muita segurança, há entendimento,
falta fraternidade, falta unir o mundo num ideal. Então, irmãos, nesse momento nós somos chamados a rezar o Pai Nosso. Um momento de alegria, porque Deus é nosso Pai, cada um sente. Eu não sou uma pessoa abandonada, além de ter o meu pai e minha mãe, tenho o Pai do céu. Nós não caminhamos sozinhos, uma grande alegria. E depois é o momento do compromisso também. Somos irmãos, queremos buscar o pão para todos, juntos. Então, assim, nesse espírito profundo da reza do Pai Nosso, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, vossa paz. Vossa paz, ó Senhor, vossa paz, ó Senhor. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz, a beleza da glória celeste, que a igreja esperando procura. Cristo a mostra no alto do monte, onde mais que só claro fulgura. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Este fato é dos tempos notável, onde Pedro, Tiago e João Cristo faz
fala Moisés e a Elias sobre a sua futura paixão. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Testemunhas da lei dos profetas e da graça estando presente, sobre o Filho Deus Pai testemunha, vindo a voz de uma nuvem luzente. Este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz, com a face brilhante de glória. Cristo hoje mostrou no Tabor o que Deus tem no céu, preparando aos que o seguem, vivendo no amor. Este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Da sagrada visão o mistério, ergue aos céus o fiel coração. É por isso exultante de gozo, sobe a Deus nossa ardente oração. Este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, vida e paz, sumo bem, concedei-nos por vossa presença esta glória no reino. Amém. Este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Deus está
aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo quando eu te falo e tu pode me ouvir. Jesus. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Irmãos e irmãs, rezemos. Nós comungamos, Senhor, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Avisos. No dia 4 de março, das 8 às 17 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Amparo, ocorrerá a formação para ministros da comunhão e da palavra do setor 3, arquidiocesano. As inscrições para o batismo vão até quarta-feira, dia 28. Todas as quintas-feiras, às 19h30, na Matriz, ocorre formação bíblica e litúrgica. Participem. Durante o período da Quaresma, toda sexta-feira, às 17 horas, ocorre Via Sacra na Matriz. A Quaresma é um tempo propício para fazer uma revisão de vida e para se reconciliar com Deus. Por isso, a Matriz oferece horários para confissões todos os dias. Às segundas, terças, quintas e sextas, das 16 horas às 18h20. E às quartas-feiras, das 16 horas às 17h20. Nunca é demais lembrar que a nossa comunidade matriz é a Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A CNBB refletiu sobre esse assunto, acho que em 2010, escreveu o documento de número 100, Comunidade de Comunidades, : a nova paróquia. Paróquia não tem matriz. Não somos uma empresa com uma matriz e filiais, não é mesmo? Então, sempre aparece nos avisos aqui, a gente não muda a mentalidade, é impressionante. Mas tem de mudar, não é mesmo? Nós fizemos o Intereclesial das SEBs em Porto Velho, em 2009, para promover essa ideia. A gente promoveu isso. As comunidades são todas comunidades. As paróquias são comunidades de comunidades. Olha que ideia legal. Não tem nenhuma matriz, nem outra filial. Não é? E a CNBB, e houve uma grande articulação no Brasil inteiro, a CNBB refletiu sobre esse assunto e chegou a essa definição. Nós já estamos em 2018, 8 anos depois, e aqui ainda não se mudou essa mentalidade, não é? Quem sabe um dia, né? Podíamos começar a entender, não há matriz. Matriz é a Trindade Santa. Se não for assim, o que acontece? A gente vai pensar que uma comunidade é superior à outra, ou às outras. E nenhuma comunidade é superior a nenhuma outra, não é mesmo?
Vamos ficar em pé então para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um excelente domingo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho e cultivá-lo com carinho e proteção, mas verá a violência em sua terra, levar a paz